Hoje, em nosso quadro de entrevistas, vamos conversar sobre o projeto habitacional Península do Ipase, que resultou em uma obra inacabada do conjunto Rio Anil. Por consequência, aí, uma série de problemas, ocupação irregular, problemas de segurança, medidas judiciais foram tomadas. Bom, para entender essa situação e tantas outras, vamos conversar agora com o juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Muito boa noite, obrigado por atender nosso convite. Eu é que agradeço. Doutor Douglas, começando por essa questão de um problema de tanto tempo, esse projeto habitacional na Península do Ipase, que fica ali entre o Bequimão e o Maranhão Novo, aquela situação daqueles prédios que não foram terminados. Qual a decisão que foi arbitrada pelo senhor à frente da Vara e qual a medida de contenção ali, de precaução que foi tomada? Esses casos, eles são muito difíceis de decidir, porque ali nós precisamos fazer uma ponderação de direitos difusos, uma ponderação de direitos difusos, porque as pessoas têm o direito à habitação e esse direito muitas vezes é negado, falta a elas habitação e por isso elas acabam ocupando locais indevidos, como é esta situação lá da Península do Ipase. É uma situação de uma construção inacabada, sem as instalações elétricas adequadas, expostas, sujeitas a risco de incêndio, inclusive, sem as estruturas todas prontas e protegidas e, portanto, expostas e com risco de desmoronamento, mas as pessoas, por falta de uma habitação, vão para lá. Como decidir? E a gente fala em algo com mais de 200 pessoas. Mais de 200, são estavam em altíssimo risco. Altíssimo risco, aproximadamente 240 pessoas nesta situação de risco. Neste caso, a minha decisão foi determinando que elas sejam retiradas, porque eu não imagino que alguém vai pensar em deixar pessoas expostas a um risco de incêndio ou desmoronamento, como tem acontecido, nós sabemos bem, tem acontecido em outros estados da federação. Nós tivemos problemas sérios em áreas de risco no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui no Ceará, bem próximo da gente, em Minas Gerais, vários estados da federação. O sistema de justiça chegou quando a tragédia já havia acontecido e as pessoas já estavam mortas. E essa prevenção da Vara de Interesses Difusos, ela vem acontecendo também em outras situações. Aqui mesmo, bem próximo da sede da TV Guará, o famoso e conhecido prédio Balança Mas Não Cai, teve uma decisão arbitrada pelo senhor que retirou as pessoas de lá, ou mediante multa, se não fosse acionado, não fosse resolvida a situação. E o que a gente tem visto é que a demolição está acontecendo. Perfeito. Foi um caso exitoso. De muitos anos. De muitos anos. Esse caso lá era de 2 décadas, mais de 2 décadas ali, quase 3 décadas. E finalmente, com o processo judicial na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, nós conseguimos acabar com aquele risco, não só para as pessoas que lá ocupavam. E fizemos algo parecido com esse que fizemos em relação à Península do Ipase. Primeiro, determinamos que as pessoas fossem incluídas, recebessem cestas básicas, fossem incluídas em aluguel social e depois em programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida. Então, as pessoas foram retiradas, depois a demolição acabou não acontecendo, a sentença não foi de logo cumprida, houve um recurso ao Tribunal de Justiça, mas o Tribunal confirmou a sentença da Vara de Interesses Difusos e Coletivos e, ao final, foi cumprido e as pessoas saíram de lá e novamente e finalmente a demolição aconteceu. Caso exitoso, não caiu em cima de ninguém. Poderia ter caído sobre as pessoas que lá residiam e poderia cair por qualquer pessoa que transita ali na região. Perto, inclusive, há uma escola. Então era um risco muito grave. Semelhante a isso, tivemos o caso do Sacavém, em que eu determinei a saída das pessoas. Isso sempre causa uma comoção, porque as pessoas não querem sair. Claro. O mesmo vai acontecer lá na Península do Ipase. Muitas pessoas vão ficar muito chateadas comigo. E vamos sair e vamos para onde? Essa é uma incumbência da Prefeitura, encontrar uma solução. Como é essa negociação com esses órgãos? A Prefeitura, por exemplo, o Governo do Estado também, em algumas outras situações, como a gente vai tentar falar aqui sobre a história, o fato da rodovia, da rodoviária, está sendo feita uma obra a passos lentos. É verdade, é uma negociação difícil, complexa, porque existem os problemas orçamentários dos órgãos da administração, que nós também precisamos compreender, mas esses assuntos precisam ser resolvidos. Nós não podemos deixar que as pessoas morram. De fato, aconteceu isso, eu proferi uma decisão no caso do terminal da integração da Praia Grande, foi cumprida, as plataformas 3 e 4 foram reformadas, havia um relatório feito,
por órgãos em condições de fazer, como a Defesa Civil, um perito judicial, disseram que aquelas plataformas poderiam cair a qualquer momento e a decisão foi cumprida e o risco foi afastado. Agora, precisamos reformar também as plataformas 1 e 2, que o risco é menor, mas também existe risco. A rodoviária era outra, que também estava na mesma situação, temos decisão e acordo firmado na Vara de Interesses Difusos e Coletivos para resolver esse problema. O que eu posso afirmar para vocês é que esses assuntos são graves, é controverso porque, de um lado, temos o direito à moradia dessas pessoas, as dificuldades orçamentárias dos órgãos públicos que precisam resolver, mas, agindo assim, antes da tragédia acontecer, mesmo as pessoas ficando chateadas com a decisão judicial, elas acabam saindo, ficam em situação de maior desconforto, porque podem ir para um abrigo, o abrigo nunca é nas mesmas condições, às vezes precisam ir para a casa de um familiar, sempre não é nas mesmas condições. As cestas básicas que eu determino que o município faça a doação a essas pessoas, às vezes não chegam no prazo, o aluguel social às vezes atrasa, mas é melhor do que evitar. Todos esses problemas que eu reconheço que existem, ainda é um cenário melhor do que depois o sistema de justiça chegar apenas para resolver o valor da indenização pela morte daquelas pessoas. E não tem preço. Não tem preço. Doutor Douglas, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação, dizer que a gente acompanha sempre os trabalhos da Vara e desejamos sucesso na sua caminhada e vamos continuar retratando esses fatos aqui. Eu quero parabenizar vocês aqui da TV Guará, porque as decisões judiciais, elas precisam ser entendidas pelas pessoas. E essa divulgação que vocês fazem, essa oportunidade que você nos dá aqui, em pleno horário nobre, no jornal, ela faz com que as pessoas entendam melhor a decisão, compreendam melhor e ajudem até a resolver o problema definitivamente. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.